em 5 segundos. Alerta geral. Começa agora, Caminhos da Aposentadoria. Luciano de Oliveira. Começa pra valer o melhor da informação, a informação mais segura na área da Previdência Social é aqui, agora. Quer saber quais os caminhos da sua aposentadoria? Ligue no Alerta Geral, fique em nossa companhia, no rádio e na internet, sua melhor sintonia, todo sábado às 7 horas, no início do seu dia. Olá, professor Paulo Bacelar, depois de 900 quilômetros sobre uma moto, está de volta aqui, seja bem-vindo. Paulo Bacelar, o advogado popular. É isso aí, Luciano. Bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes. Muitas memórias, né? Passando aí pelas cidades do interior do Ceará. Da região da Ibiapaba. Da região da Ibiapaba, indo ali até Sobral, ali perto de Sobral, ali em Groaíras. Cidades que eu nunca pensei em ir, né? Groaíras, Cariré. Conheci Frecheirinha, sabia que lá é a terra da lingerie, Luciano? Sabia, aí eu sabia, Essa eu e não sei sabia. onde é que fica, Por isso viu? que é importante a gente ir, né? A gente conhecer. Sem dúvida. A terra da lingerie, várias lojas vendendo aí lingerie. Então, Fábricas, né? Uma dica aí para as mulheres, para os homens, os maridos, e levarem suas mulheres lá. E também subir a serra, foi até Carnaubal, perto do Piauí. Muito legal, muito interessante. Vendo pessoas, né, que vendo a gente de moto e vindo falar com a gente, sabendo o que é que a gente estava fazendo. Crianças que ficam vendo, olhando a gente também. Pessoas lá na prefeitura lá de Groaíras. Um abraço a Paulo, que me recebeu lá. Tirou uma foto comigo lá em Groaíras. Então é isso, viver essas memórias e conhecer também as cidades em que os ouvintes mandam perguntas pra gente, né? Saber quais são essas cidades, conhecer as cidades deles, que isso pra mim também é muito importante. Professor Paulo Bacelar, Frecheirinha nos acompanha pela FM 94.9, que é a nossa FM em Tianguá, e também pela FM Expresso 91.3 em Sobral. Duas emissoras que cobrem bem esses municípios das regiões da Ibiapaba e norte do Ceará. No registro, eu conheci a Bica do Ipu, depois de 35 anos vivendo em Fortaleza, convivendo com Fortaleza. Eu fiquei de 90 a 97 vindo em Fortaleza e voltando para Salvador, e vindo morar em Fortaleza em 98 de forma definitiva. Mas já em 90, 91, eu recebi um cartão de postal, aqueles cartões postais, né? Da Bica do Ipu. Então, desde essa Foi aí época... que começou o namoro. Já começou o namoro desde aí, desde essa época. Então, foram 35 anos aguardando eu conhecer a verdadeira Bica do Ipu, e estava linda, e assim eu fiquei muito emocionado de estar lá e conhecer mais uma beleza, né, do nosso estado e do nosso Nordeste, né? Então, nós começamos de forma bem leve aqui com o professor Paulo Bacelar, e agora chegam as perguntas dos nossos ouvintes. A primeira dúvida é do Tadeu em Aquiraz. Quem recebe o BPC, professor Paulo Bacelar, faz o empréstimo e o benefício é cortado, tem que pagar o empréstimo? Olha, muito cuidado com esses empréstimos consignados, que existe um seguro para a pessoa que falece, né? Mas quando o benefício é cortado, a dívida fica. Se a pessoa não faleceu, a dívida ela vai ficar. Então, se estava consignada um benefício do INSS, o banco vai ficar sabendo e vai poder cobrar de outras formas. Professor Paulo Bacelar, a Fátima, ouvinte da nossa FM 98.5 em Russas, diz que está com 62 anos de idade, 15 anos de contribuição, deu entrada no período de aposentadoria e lá no INSS foi cobrada que ela apresentasse comprovantes de outro período, porque no CNIS só aparece de 98 a 2024, ou seja, 6 anos de contribuição. Diante dessa situação, o que ela deve fazer, professor Paulo Bacelar? Se ela tiver prestação de serviço, e essa empresa ou o município em que ela prestou serviço informou as contribuições previdenciárias descontadas dela do contra-cheque, e informou de forma fora do prazo, essas informações elas vão estar extemporâneas, que a gente chama de extemporâneas, fora do prazo. Então ela vai ter que
comprovar essa prestação de serviço, porque a prestação de serviço tem uma contribuição obrigatória, recolhida pelo prestador de serviço, mas se for informada as informações fora do prazo, ela precisa comprovar que prestou o serviço. Então tem que ter um imposto de renda, que ela declarou a renda daquele serviço que ela prestou, ou também os contra-cheques, ou quando a pessoa é autônoma, o recibo de pagamento de autônomo, que é também a comprovação de que houve a prestação de serviço e o desconto da Previdência. Então ela precisa fazer essa comprovação. Professor Paulo Bacelar, agora nesse caso, por enquanto, apenas na via administrativa. Não há necessidade da Fátima recorrer à justiça. Ainda está em fase de exigência, né? O INSS deve ter feito a exigência. Por isso que é importante, às vezes, a pessoa acha que fazendo a simulação no meio INSS já dá o tempo necessário e ela dá entrada sozinha. Muitas vezes existe ainda esses acertos para serem feitos. Não é só porque o simulador está dizendo que ela já tem 15 anos, que lá na hora da concessão, na análise verdadeira pelo servidor, que esses 15 anos serão comprovados. Precisa ter uma análise de um profissional. Por isso que é importante o requerimento feito através de um profissional habilitado. Você tem dúvida na área da Previdência Social? Mande o seu recado para o nosso WhatsApp 085 99273 4353. Vamos voltar a Aquiraz. A Rebeca diz, professor Paulo Bacelar, que fez uma perícia médica em dezembro de 2024. Foi negado o pedido de benefício. Ela entrou na Justiça Federal com uma ação. Vem esperando uma resposta da Justiça, mas até agora nada. Sofre com problemas de saúde. Diante dessa situação, ela pergunta quanto tempo o juiz tem para responder a esse pedido de benefício. Olha, Zé, do mesmo jeito que tem a fila do INSS, também tem as filas para que os juízes dê a sentença naquele processo específico, né? Então tem várias que tem menos processo, tem várias que tem mais processo, tem várias que são mais rápidas, várias que são mais lentas. Então aí depende muito da vara, mas infelizmente não existe um prazo determinado por lei para que o juiz determine essa sentença ou análise de um processo judicial. Professor Paulo Bacelar, o Francisco Silva, nosso ouvinte em Itapipoca, diz que trabalhou durante 14 anos e 7 meses em uma empresa de calçados, sofreu um AVC, depois retornou ao trabalho e foi demitido. E ele quer saber se nessa situação pode pedir a aposentadoria. Ele saiu da empresa há 5 meses, qual é o direito que ele tem? Hoje ele está com 37 anos de idade. Pode pedir aposentadoria, ele ainda está na condição de segurado da Previdência, né? Só 5 meses de afastamento. E ele pode requerer o restabelecimento desse benefício por incapacidade, que foi negado ou que foi cessado, e também pedir já no pedido judicial tanto o restabelecimento como já a aposentadoria. Mas para isso, o que é que tem que fazer? Para os ouvintes do programa Alerta Geral, que eu sempre falo aqui no sábado, que precisa ter um laudo médico fundamentado para dizer como uma pessoa está incapaz de exercer a sua atividade laboral. E neste laudo, teria que ver se a incapacidade é permanente ou provisória. Mais uma dúvida agora da Antônia Erlândia, na cidade do Crato, ouvinte da nossa FM 106.5. Quero saber, professor Paulo Bacelar, eu tenho um irmão com glaucoma gravíssimo. Ele não está conseguindo trabalhar, ele é microempreendedor individual, contribuiu 8 anos, aí parou de pagar. Parcelou os débitos com 6 meses, aí ele voltou a pagar. Ele tem direito ao auxílio-doença? Olha, tem que ver quando ele parou de contribuir, se ele ficou incapaz com esse glaucoma, incapaz de trabalhar, no período em que ele parou de pagar por mais de 1 ano. Não, então por mais de 2 anos, já que ele tem 8 anos pago, né? Ele tem 8 anos pagos. Então, se ele tem 8 anos pagos, ele tem 1 ano só de qualidade segurada após a última contribuição que ele fez. Se ele ficou em atraso mais de 1 ano, ele parou de contribuir, parou de ser segurado, deixou de ser segurado da Previdência. Então, mesmo que ele parcele esse período em atraso, ele já não é mais segurado da Previdência. Então, se ele voltou a contribuir e dentro desse período que ele voltou, ele ficou incapaz, aí ele pode ter direito ao benefício, mas tem que ver se ele voltou a contribuir já incapaz ou não. Tem que ver essa situação dele. Professor Paulo Bacelar, quer dizer, se o irmão da Antônia ficou mais de 1 ano sem contribuir, ele perdeu a qualidade de segurado. E neste caso, para retomar a qualidade de segurado, quando ele parcelou o débito e voltou a pagar,
Paralelo ao pagamento do atrasado, ele precisa pagar mês a mês para recuperar a condição de Exatamente. segurado. Não adianta só ele pagar o parcelamento. Ele tem que voltar a contribuir para voltar a ser segurado e fazer o parcelamento, que é uma dívida que ele vai ter, mas não vai voltar à condição de segurado só porque ele fez o parcelamento, não. Mais uma dúvida que chega pelo nosso WhatsApp 085-99273-4353. Adriano Espinosa, em Fortaleza, tenho 50 anos de idade, 30 anos de contribuição. Ganho o salário mínimo na carteira. Posso pagar mais de um salário para ter uma aposentadoria maior? Olha, poder pode. Se ele ficar contribuindo como autônomo, só como autônomo, facultativo não pode. Se ele contribuir como autônomo, contribuinte individual, em dia, ele pode fazer a complementação do salário mínimo para o teto da Previdência, pagando 20% no Código 1007. Mas precisa ver se vai valer a pena ou não. Precisa fazer cálculos para ver se o que ele vai pagar daqui para frente realmente vai aumentar a sua média de contribuições e ter uma aposentadoria maior do que o salário mínimo no futuro. Tem que ver o investimento que ele vai fazer daqui para frente, se vai valer a pena ou não esse acréscimo. Esse é um procedimento que a gente faz no planejamento previdenciário. Sugiro que ele contrate para alguém fazer um planejamento previdenciário para ele, para fazer esses cálculos e ver se vale a pena ou não. Mas pagar a diferença do mínimo, ele pode fazer isso como contribuinte individual autônomo no Código 1007, que é 20% da complementação. Thaís, em Novo Oriente, estou aguardando um BPC, estou querendo fazer um financiamento pela Caixa da minha casa, do programa Minha Casa Minha Vida. Isso pode atrapalhar o meu BPC? Já recebemos perguntas semelhantes aqui, professor Paulo Bacelar. Não tem problema. O problema é se for indeferido esse benefício na via administrativa e esse processo for para a justiça, para ver a condição da pessoa, do BPC. Porque o BPC são para pessoas que em estado de miserabilidade, pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade social. Então, se você tem condições de pagar o financiamento, se tem condições de ter uma casa, você tem uma condição boa, uma condição melhor do que aquelas pessoas que realmente necessitam desse benefício. Professor Paulo Bacelar, a Cíntia está no município de Granja. Antes dessa pergunta da Cíntia, quero fazer um registro que daqui a pouco, logo após o Jornal Alerta Geral Especial Caminhos da Aposentadoria, tem o especial com o Roberto Carlos, sob o comando do Júlio Xuxa, daqui a pouco, às 8 horas da manhã, neste sábado, música romântica para você, ouvinte, internauta, acompanhar aqui com o Júlio Xuxa, daqui a pouco na Expresso FM. Então, vamos à pergunta da Cíntia, em Granja. Tenho 16 anos de contribuição na área de mineração. Queria saber, professor Paulo Bacelar, quantos anos ainda eu tenho que contribuir para me aposentar? Hoje estou com 38 anos de idade e não estou trabalhando, mas na empresa, depois que eu sair da empresa, qual o melhor caminho para contribuir, professor Paulo Bacelar? Olha, na área da mineração, ele tem condições de se aposentar com 60 anos de idade. A mulher? E 25 de contribuição. Tanto homem quanto a mulher? Tanto homem quanto mulher. 60 anos de idade e 25 anos de contribuição. Então, nesse caso, se ele tiver condições de trabalhar na mineração esse tempo todo, sim. Agora, se ele misturar tempo de mineração com o tempo normal, que não seja especial, aí ele vai entrar na regra geral, né? Ele pode... Da pizza. Ele pode transformar... Não é nem da pizza, porque não é aposentadoria rural. Mas é uma junção híbrida, né? Aqui ou não? Não, é verdade, né? Na teoria, sim. Então, ele pode transformar esse tempo especial em comum. Então, vai ficar tudo comum. Então, ele não vai ser misturado por causa disso. Porque ele vai transformar em comum e aí vai se aposentar com 65 anos de idade igual a qualquer outro segurado, né? E a mulher com 62 anos de idade e os 30 anos de contribuição. 30 Mas neste contribuição. Caso aqui da Cíntia, professor Paulo Bacelar, que ela já tem 16 anos de contribuição, não vai ter vantagem para se aposentar? Vou colocar aqui no perfil de aposentadoria especial. Se ela puder fazer, se ela tiver essa condição, ela vai ter 3 anos a mais. Então vai ser 19 anos, entendeu? Esses 16 vai virar 19, não é tanto assim. Então ela teria que ter esses 25 anos total. Como você é bem jovem, Cíntia, com apenas 38 anos de idade, é importante você continuar fazendo o dever de casa, contribuir, ficar na condição de segurada da Previdência Social e
trabalhar não apenas para ter lá no futuro a aposentadoria, mas os outros benefícios que o INSS paga. Professor Paulo Bacelar, a gente fala com muita frequência sobre as regras para os microempreendedores individuais se aposentarem ou terem direito aos benefícios da Previdência Social. E agora chega a pergunta do Evaldo Lopes, ele nos manda a pergunta pelo YouTube e diz o seguinte: sou cearense, moro em Marituba, no Pará, sou ouvinte do programa, sou microempreendedor e empresário desde 1991. Sempre que emito uma nota fiscal, sou taxado em 11% para o INSS. A pergunta é, professor Paulo Bacelar, essas contribuições me amparam para a aposentadoria? Tenho 62 anos de idade. Desmancha esse nó, professor Paulo Bacelar. Ele sendo microempresário, Luciano, não é microempreendedor individual. Microempresário já entra, pode ser que seja o simples. Então, com o simples, ele emite nota fiscal, só que ele não paga os 11% sobre a nota fiscal, porque a nota fiscal é receita para a empresa. Ele vai pagar 11% não sobre a nota fiscal, mas sim sobre o seu prolabore. Então, o contador, ele destaca 11% e recolhe para a Previdência através de uma GPS. Ele deve dar a GPS para o empresário fazer o pagamento. Então, todo mês eu sou do Simples. Eu sou advogado, minha empresa é do Simples. Então, o advogado manda a GPS para mim para pagar todo mês. Sobre o meu contra-cheque, né? O meu prolabore, meu e da minha sócia. E aí, eu pagando essa guia, não tem nada a ver com o que vai para o CNIS. Para ir para o CNIS, o contador ele tem que fazer uma informação através do E-Social. É uma declaração. Então, é essa declaração que vai para o CNIS. Lá no meu CNIS vai ter lá o meu prolabore que eu recebo lá no meu escritório. Então, é isso que o Evaldo deve olhar. Ele deve olhar o seu CNIS, ele deve entrar no meu INSS, baixar o seu Cadastro Nacional de Informações Sociais, que é o extrato de contribuições que tem no meu INSS, e verificar se lá consta a remuneração dos meses que ele está pagando. Então, uma coisa é ele pagar a contribuição previdenciária, que é 11% sobre o seu prolabore. A outra coisa é a declaração informada pelo contador através do E-Social, que antes chamava de GFIP. Então, o E-Social, quando ele informa o E-Social, essa informação vai para o CNIS. Então, Luciano, não adianta o empresário fazer a contribuição previdenciária da GPS se o contador não fizer a declaração da GFIP ou do E-Social. Professor Paulo Bacelar, como eu falei, microempresário e microempreendedor individual, no caso do MEI, a transferência, o pagamento é mínimo de 5%. Mas aí já é automática. Na hora que ele paga a GPS de 5% do salário mínimo, aí já vai direto para o CNIS. Não tem que ter essa necessidade do contador fazer a declaração através de E-Social. E se o microempreendedor individual quiser sonhar com a aposentadoria num valor maior, o que é que ele deve fazer, professor Paulo? Aí ele tem que fazer a contribuição como autônomo. Paralela a esse 5%. Que é do mínimo para o salário do teto do INSS. Lembrando que o microempreendedor individual, ele contribui sobre os 5% do salário mínimo, é fixo. E o empreendedor, né, o microempresário, que paga pelo Simples, ele vai contribuir através do seu prolabore, que pode ser qualquer valor até o teto da Previdência, que hoje é R$ 8.741. Professor Paulo Bacelar, o Almir Oliveira está em Brasília. Diz que trabalha como vigilante desde o mês de maio de 1989. Ou seja, professor Paulo Bacelar, 36 anos, é isso? 36 anos. Ele entrou na Justiça em 2016 e antes de 89 ele já tinha mais 3 anos de trabalho comum, como ele define. Hoje está com 60 anos de idade. Ele já tem as condições para garantir a aposentadoria, professor, nessa condição de vigilante? Mas ele entrou em 2016. Ele já tem 25 anos como vigilante, né? Em 2016, mas ele não tinha... Não, eu coloquei 35 anos, 36 anos, né? Nós estamos em 2025. Mas já tinha 25, né? Como vigilante. Mais de 25. Ele, então, entre 1989, de 89 para cá... 2016, né? Porque ele entrou na Justiça em 2016. São 30 anos. 9, exatamente, ó. 30 27. anos? 27 anos. 27. E ele incluiu os 3 anos de comum para fechar os 30. Mas não precisava fechar os 30. Certo. Porque ele precisava só de 25. Então ele entrou em 2016 com a regra da aposentadoria especial do vigilante. O problema é que a regra do vigilante ainda está sendo discutida no STF. Se tem que ser vigilante armado ou não armado.
Então é isso que o Supremo, quando pegou esse processo para julgar, ele suspendeu todos os processos judiciais que estão tramitando, que falam de vigilante. Então E esse julgamento vem lá desde 2016, professor Paulo? Já estava tramitando? já estava tramitando, e aí como foi recorrido, talvez, né? Recurso para lá, recurso para cá, o processo não foi ainda sentenciado, e aí está na justiça ainda suspenso esses processos. Da mesma coisa do processo da revisão da vida toda, né? Foram suspensos até que o STF decida. Ou seja, o Almir tem que esperar o desdobramento dessa história. Exatamente. Mas aqui ele já vai, ou vai esperar os 65 anos de idade para se Vou aposentar. esperar os 65. Ele pode chegar aos 65 e solicitar uma aposentadoria. Olha só o que vai acontecer. Se em 65 anos de idade ele pedir aposentadoria e for concedida administrativamente, o processo judicial continua andando. E ele pode receber esse atrasado do processo anterior. Linha direta 085 99273 4353. Marcos Furlan, os nossos ouvintes, as nossas ouvintes também podem recorrer às nossas redes sociais? Exatamente, jornalista Luzenor de Oliveira, acessando @Ceará Agora, já acessa as redes sociais e encaminha as perguntas, as dúvidas aqui para o Alerta Geral Especial Caminhos da Aposentadoria. Professor Paulo Bacelar, então pelo YouTube chega a pergunta da Cleidiane Mendes em Baturité. Minha mãe gostaria de saber se depois da aposentadoria ainda é obrigada a pagar o sindicato, sim ou não? Aí ela faz a observação tão importante quanto a pergunta, professor Paulo Bacelar. Somos ouvintes de segunda a sábado deste maravilhoso programa. Aí você capricha na resposta. E Baturité é uma região maravilhosa, né? Que eu gosto muito. Olha, já tivemos até uma discussão dessa no IBDP, em relação à importância dos sindicatos na história do trabalhador rural. Né, os trabalhadores rurais não teriam benefícios hoje se não fossem os sindicatos, né, as federações, o CONTAG, né, a FETRAES, as entidades que buscaram direitos para os trabalhadores rurais. Agora, ser obrigado a contribuir, ninguém é. Então, você não é obrigada a fazer contribuição para o sindicato, nem antes de aposentar e muito menos depois de aposentar. Então, você pode pedir no meu INSS a exclusão da contribuição previdenciária, né, do desconto previdenciário do seu benefício para as entidades rurais ou para qualquer outra entidade. Mais uma pergunta que chega também pelo YouTube. Lourdes Nogueira, sou professor e me aposentei com 32 anos de serviço. Atuei 12 anos consecutivos como diretor e mais 6 anos alternados. A gratificação não foi incorporada, está com 7 anos que me aposentei. Ainda posso recorrer, professor Paulo Bacelar? Não, recorrer pode. Recorrer pode porque ela tem menos de 10 anos, né? Agora, uma coisa, no serviço público, a justiça tem entendido que o tempo para recorrer é de 5 anos. Então vai ter ainda uma discussão se é 10 anos para recorrer ou 5 anos para pedir qualquer revisão. Segundo ponto, não é possível em alguns estados, alguns municípios, a incorporação de gratificações. Então tem que ver se na lei vigente na época da aposentadoria era possível ou não a incorporação. A incorporação os valores de comissões que são provisórios, tipo um cargo comissionado, uma diretoria de escola, por exemplo, não é incorporado na aposentadoria. Então isso já foi definido pela reforma da Previdência. Então teria que ver se no ente dela já está previsto essa não incorporação. Professor Paulo Bacelar, quem tem dúvida na área da Previdência pode mandar o recado para o 085 99273 4353. O Francisco em Tianguá diz que acompanha o Jornal Alerta Geral pelo YouTube. Quando está fazendo hemodiálise também não nos deixa abandonado. Aí ele diz, estou afastado do trabalho e recebo um auxílio que foi concedido por 2 anos. Ele não faz nenhuma pergunta não. Mas nessa condição ele poderia transformar esse auxílio em aposentadoria, professor Paulo Bacelar? Um auxílio doença, Luziano, ele é concedido provisoriamente por um período, né, que o médico vai constatar, prever, né, que a pessoa vai ficar boa, né, vai ficar recuperada daquela doença, daquela incapacidade, e ele pode prever também uma recuperação em 2 anos. Então é a revisão de 2 anos.
Então, o benefício já é concedido com 2 anos para poder fazer uma nova avaliação daqui a 2 anos. Então, ainda é um benefício provisório, né? Mas pode sim ser transformado numa aposentadoria quando fizer essa perícia periódica de 2 em 2 anos. Vamos lá, tem resposta agora. A pergunta é do nosso ouvinte Sebastião, em São Paulo. A pergunta chega pelo YouTube. Tenho 62 anos de idade, 15 anos de contribuição. Tem um laudo da coluna, aí ele dá uns códigos aqui, professor Paulo Bacelar, ele CID, M45, M51, M47. Posso me aposentar por É invalidez? espondilite anquilosante. Pronto. Então é uma inflamação na coluna, né? Que dá, sim, incapacidade, pode sim levar à aposentadoria por invalidez. Mas como eu sempre falo aqui, laudo médico, com bem fundamentado, para poder saber qual é a atividade dele, né? E quais são as dificuldades que ele vai ter de exercer a sua atividade, aí sim aposentar por invalidez. Porque às vezes quando o trabalhador, a trabalhadora tem essa invalidez, professor Paulo Bacelar, para determinada atividade, ela pode ter aposentadoria e pode ir para outra área trabalhar, acumulando o Exato. salário normal. Por exemplo, uma visão monocular para um motorista de ônibus pode ser uma aposentadoria, mas para uma pessoa que trabalha no escritório, em outro lugar, não precisa aposentar, né? Então vai depender muito da atividade. Quero a sua atenção especial, professor Paulo Bacelar, para a pergunta da Maria Isabel. Ela não diz em que cidade se encontra, manda a pergunta pelo YouTube e encaminha a seguinte dúvida. Tenho 61 anos de idade e pago há 25 anos na zona rural. Isso significa o quê, professor Paulo Bacelar? A Maria Isabel está fazendo a contribuição apenas para o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, esquecendo o vínculo direto com a Previdência Social? Explica direitinho. Eu vou entender que seja isso, né? Ou então ela pode estar contribuindo com a Previdência e também trabalhando na zona rural. Vamos dizer que seja isso. Não pode ter direito à aposentadoria contribuindo com zona urbana e ao mesmo tempo rural. Ela vai ter uma aposentadoria só. E se tiver só contribuindo com o sindicato, 25 anos de contribuição ao sindicato, isso também não vai garantir direito à aposentadoria, porque ela vai ter que ter provas materiais. O fato dela ter registrado no sindicato e ter contribuído com o sindicato apenas, isso não vai dar direito a ela se aposentar apenas por ter contribuído ao sindicato. Ela terá que ter provas materiais que exerce atividade rural. Mais uma dúvida agora da Amanda Castro, em Pentecoste. Professor Paulo Bacelar, meu marido trabalha como caminhoneiro há 27 anos. Atualmente ele está com 37 anos de idade. Quando ele irá pedir a aposentadoria? 57 anos de idade. 65 de idade ele terá direito à aposentadoria. Ele vai ter mais 7 anos, né? É isso? Não, mais 8 anos. 8 anos, 27 com 7... 35. Com 8, 35. 57 mais 8, ele vai 65. ter 35 de contribuição. Ele vai se aposentar com 90% da média de contribuições de todo o período contributivo. Cláudia Queiroz, em Fortaleza. Uma criança com leucemia pode ter direito a algum benefício, Bacelar? Ela tem se tiver uma leucemia, né? Um risco até de ter outras questões. Então ela vai ter sim um impedimento de longo prazo para o BPC. Aí ela vai ter direito, mas tem que ver a questão da renda familiar per capita, que não pode ser nem igual nem maior do que 1/4 do salário mínimo. Mais uma dúvida que chega pelo nosso WhatsApp 085 99273 4353. Roberto Araújo, de Piqué Carneiro. Tenho 44 anos de idade, 12 anos de contribuição. Quando irei me aposentar? Dever de casa está sendo feito bem redondinho, né, professor Paulo Bacelar? Continuar contribuindo, né? Ele vai precisar de 15 anos no mínimo, mas vai ter que ter 65 anos de idade, vai entrar para a regra geral. Matheus Henrique, em Quixadá. Professor Paulo Bacelar, sofri uma lesão de LCA há 3 anos. O que é LCA, professor Paulo Bacelar? É uma questão da coluna. Coluna, né? Após a operação, não consigo mais andar como antes e ainda sinto muitas dores. Posso conseguir uma aposentadoria por incapacidade? Se ele estiver na condição de segurado da Previdência, estiver contribuindo, essa lesão pode estar impedindo ele de exercer sua atividade laboral permanentemente. Se tiver um laudo médico atestando a sua incapacidade permanente, ele pode
se aposentar por invalidez. Mário Henrique em Madalena. Olha só a pergunta, professor Paulo Bacelar. Tenho 51 anos de idade e nunca contribuí para a Previdência Social. O que devo fazer para ter uma aposentadoria tranquila? Tem caminhos abertos ainda, professor Paulo Ó, Bacelar. tranquila, ainda faltam 14 anos para chegar aos 65, né? Ou seja... Mas ele vai ter que ter 20. Ai, é verdade. Professor Paulo Bacelar. Mário, presta atenção nessa resposta. Então, para 20 mais 6, 65 mais 6, ele vai se aposentar, infelizmente, aos 71 anos de idade. Mas, para ele ter ainda aposentadoria, eu acho que as pessoas hoje vivem bem, né? Aos 70 anos de idade. Então, ele tem que começar a contribuir imediatamente. Ele vai no site do INSS e tira a sua guia de previdência social, a GPS. Pode pagar no código 1163, que é 11% do salário mínimo. Ele vai ter que ficar pagando isso todo mês até chegar aos 71 anos de idade e se aposentar. Vale a pena, professor? Vale a pena sim, porque ele estará na sua condição de segurado e estará protegendo a sua vida, né, por uma outra questão antes da aposentadoria, um auxílio-doença, né, uma aposentadoria por invalidez, antes dos 65 anos de idade. Larissa Pereira em Fortaleza, tenho 33 anos de idade e contribuo há 10 anos. Passei 5 meses afastado do meu serviço. Isso atrapalha no meu tempo de contribuição? Não, no tempo de contribuição sim, mas ela ainda não perdeu a condição de segurada, né? Continua segurada na Previdência, porque ficou apenas 5 meses afastada, só voltar a contribuir e pronto. Sem sequer prejuízo, né, professor Paulo Bacelar? Porque com 33 anos de idade, a aposentadoria aos 62 anos de idade, esses 6 10 anos de contribuição, dever de casa sendo bem feito aí. O Jorge... O certo é não parar de contribuir mais ou não passar mais de um ano sem contribuir. Linha direta 085-99273-4353. Jorge Fernandes em Horizonte. Professor Paulo Bacelar, quando mais novo trabalhava de pedreiro. Passei 22 anos com esse trabalho e hoje, com 57 anos de idade, sinto muitas dores nas costas. Já fui ao médico e ele disse que isso impacta no meu dia a dia. Posso conseguir algum benefício? Pode, agora precisa também ver se ele está contribuindo com a Previdência ou não ter parado de contribuir, né? Como pedreiro, deixou de trabalhar e parou de contribuir por mais de um ano, perdeu a condição de segurado. Então é importante que você tenha contribuição para você pedir um benefício, ou auxílio-doença, ou se ficar incapaz permanentemente, ter a sua aposentadoria por invalidez. Samanta Souza em Calcaia, tenho 58 anos de idade e 27 anos de contribuição. Quando irei me aposentar? Essa é fácil a resposta. A Samanta, ela se aposenta com 62. Faltam 4 então, anos. Faltam 4 anos ainda. Se ela continuar contribuindo, ela vai ter 31 anos de contribuição. 31 anos de contribuição, ó. 31. Luciano, eu estava conversando com um ouvinte nessas viagens e ele me viu e veio falar comigo e falou: olha, eu gosto muito quando você faz aqueles cálculos rápidos. Ele falou isso. 31 menos 27. É 27 que ele vai ter? 4. Não, 31 menos 15. São 16 anos a mais, vezes 2%, dá 32%, mais 60%, vai se aposentar com 92% da média de contribuições, se ela continuar contribuindo. Então, vale a pena se ela estiver contribuindo acima do mínimo, né? Se ela estiver contribuindo somente sobre o mínimo, aí não vale a pena contribuir mais. Professor Paulo Bacelar, você esqueceu o nome do ouvinte, né? Que, por sinal, você tem essa memória aí. Quando você fala o ouvinte a ouvinte, não, traga um nome pra gente fazer o registro aqui, né? E outro detalhe, para esse ouvinte que fez a observação que você tem agilidade aí nos cálculos, quero dizer para o ouvinte que o Paulo Bacelar usa a calculadora. Eu não calculo. Eu aqui, ó, eu vou aqui na mente. Vamos lá. Às vezes eu vou na cabeça, às vezes eu... O Roger Freitas está em Maranguape. Ele disse que o filho tem 15 anos de idade, sofre com autismo tipo 2. Ele pode conseguir algum benefício, ou seja, o BPC, professor Paulo Bacelar? Pode. Não importa o autismo, né? Não existe mais uma classificação. O autismo é autismo, então ele tem direito ao BPC. Mas precisa ver a outra questão, que é a renda familiar per capita, que tem que ser menor do que 1/4 do salário mínimo. Maria Clara, em Fortaleza. Minha filha solicitou um auxílio gravidez, mas o pedido foi negado. Tem alguma coisa a ver por eu ser aposentado, por ela ser aposentada, professor Paulo? O que devemos fazer? A mãe, né? A mãe é aposentada e a filha pediu o auxílio, o salário maternidade. Não tem nada a ver. Por quê? Porque o salário maternidade é o benefício da filha,
Então ela só vai ser concedida à filha se ela for segurada da Previdência. Não tem nada a ver com a família, com renda familiar, nada. A não ser que seja rural, que aí ela pode querer os documentos dos pais, né? Da mãe e do pai, para ela provar que ajuda na lida na roça. Aí se ela for aposentada, a mãe, aí ela pode ver que pode ser que seja considerado que ela não trabalha mais, né? Porque está aposentada, então não seria mais segurada da Previdência. Mas se for urbana, ela teria que ter a sua condição de segurada, estar contribuindo como segurada para ela ter o direito ao seu próprio benefício, que é o salário maternidade. Pergunta do Caio Ricardo em Uruquê. Qual é esse município fica onde, professor? Não Ou é no alguma Ceará. localidade do Ou Ceará? pode ser uma localidade. Tenho 59 anos de idade, 24 anos de contribuição. Trabalhei como agricultor em uma fazenda durante esse tempo. Quando irei me aposentar? Aqui já tem... Se ele tem 24 anos de contribuição, trabalhando ou não na zona rural, contribuição para a Previdência, né? Ele já tem o tempo necessário, falta chegar aos 65 anos de idade para se aposentar. Mas se ele trabalhou 24 anos na área rural, professor Paulo Bacelar, ele tem direito já à aposentadoria. Se ele for trabalhador rural, carteira assinada, né? Ou até mesmo ter contribuído como agricultor, pode ter uma contribuição como agricultor. E aí ele vai ter direito aos 60 anos de idade. Mais uma dúvida, agora vem de Ocara. O Cláudio diz: minha filha tem 2 displasias raras. Uma é displasia craniana e abertura de fontanela. Tenho laudos, mas não consigo auxílio para os tratamentos. O que devo fazer, professor Paulo Bacelar? Ela tem que procurar, né, a justiça para requerer o tratamento, né? Mas a questão do benefício, ela pode requerer um BPC caso essa família tenha uma renda familiar menor do que 1/4 do salário mínimo. Ela pode ter o benefício do BPC. Sobre os tratamentos, ela também pode requerer judicialmente que seja concedido esse tratamento para ela. A Edna está ligada no Jornal Alerta Geral em Russas pela nossa FM 98.5 e espera uma resposta, professor Paulo Bacelar, a seguinte pergunta. Trabalhei em uma empresa 6 anos, já está com 13 anos que saí, não contribuí mais, tenho 42 anos de idade. Qual é o caminho para a aposentadoria? Não vou me aposentar por agricultura, não sei nada sobre esse assunto, trabalho de forma avulsa. Tire minha dúvida, por favor. Professor Paulo Bacelar, ela pergunta, levando o nome do jornal, Caminho da Aposentadoria. Qual é o caminho para eu me aposentadoria? Vamos lá, Edna, resposta. O caminho da aposentadoria dela, ela começar a contribuir como contribuinte individual. Ela trabalha como avulsa, então ela trabalha. Se ela trabalha, se ela exerce uma atividade remunerada, ela é obrigada a contribuir. Né? A lei, ela exige que a pessoa que trabalha contribua. Então ela precisa começar a contribuir urgentemente como contribuinte individual. Ela pode pagar o código 11%, que é o 1163, e somente entrar no site do INSS e fazer a sua guia de previdência social, informando o seu NIT, que é o seu PIS também. E ela tem que fazer essas contribuições até completar 15 anos de contribuição, ela só tem 6, né? Então, tem que pagar mais 8 anos e ter a idade de 62 anos de idade para ela se aposentar. Então, só assim que ela se aposenta. Edna, estão com essas dicas dadas pelo professor Paulo Bacelar, construídos os seus caminhos para a aposentadoria. Você vai garantir a aposentadoria aos 62 anos de idade, está com apenas 42 anos hoje, então tem um longo tempo para fazer o dever de casa. E já leva em consideração que tem 6 anos, ou seja, com mais 10 anos de contribuição. Mais 9 anos, porque ela tem 6 anos de contribuição. Então, não deixa de fazer esse dever de casa mensal para você garantir não apenas a aposentadoria lá no futuro, mas também os benefícios proporcionados pela Previdência. Informação para você, ouvinte internauta. O Edivaldo Cisne Sobral, ele diz: minha esposa foi demitida após 11 anos de carteira assinada. Qual o código e o percentual como autônomo que ela deve usar para contribuir para a Previdência Social até completar os 15 anos de contribuição? Bom, Zeno, aqui eu teria algumas perguntas para fazer. Primeiro, se eu fosse de acordo com a lei, eu ia perguntar qual o valor que ele recebe por mês, porque a contribuição previdenciária é sobre aquilo que você ganha. Mas a outra pergunta mais prática, eu falaria qual o valor que você pode contribuir e o valor da aposentadoria que você deseja ter. Porque se você precisa ter uma aposentadoria maior do que o salário mínimo, aí você tem que contribuir com o código 1007. Que é o código com o valor acima do salário mínimo. Se você pretende ou só pode se contribuir sobre o salário mínimo e a sua pretensão é se aposentar sobre um salário mínimo,
você pode optar por contribuir 11% do salário mínimo no código 1163. Então são esses dois códigos, 1163 para o salário mínimo e o 1007 para um valor acima de um salário mínimo. Seja qual for o código, seja qual for o valor, o mais importante em tudo isso, professor Paulo Bacelar, é que as pessoas tenham a preocupação de não perder o vínculo com a Previdência Social. Exatamente. Professor Paulo Bacelar, chega a pergunta do Araújo em Camusim. Tem um tio que sente muitas dores na coluna, ele está impedido de trabalhar, é servidor do município. Ele fez uns exames e constatou que ele tem escoliose. Tem outros, ele tem 52 anos de idade. Esse problema de saúde dá direito à aposentadoria por invalidez? Aí ele diz, obrigado pelas informações. Lembrar, professor Paulo Bacelar, eu estava lendo aqui a pergunta do Araújo em Camusim e eu digo, será que eu estou repetindo essa pergunta porque você acabou de responder também uma dúvida sobre problemas na coluna, que foi a pergunta do Sebastião em São Paulo. Que são os mesmos códigos, né? É. Sim, ele tem direito sim à aposentadoria. Agora, como eu sempre falo, o que dá direito à aposentadoria é a comprovação da incapacidade. Não é a doença que vai de aposentar a pessoa. É a incapacidade. Vai depender da atividade da pessoa também. Então, um laudo médico, um atestado médico, não só o mais recente, mas um anterior para mostrar a sua evolução, é que é necessário para ter direito à aposentadoria. O que vai dizer se tem direito à aposentadoria ou não é um laudo médico atestando que você não tem condições de trabalhar. Otacílio em Baturité, tenho 63 anos de idade, 14 anos e 10 meses de contribuição. Quanto tempo falta para eu me aposentar? Eu vou arredondar aqui para 15 anos de contribuição, porque muitas perguntas estão sendo respondidas aqui com quase um mês de atraso, diante de tantas mensagens que chegam à produção do Jornal Alerta Geral. É importante ele contribuir esses 2 meses que falta, já ter contribuído, 15 anos, mas ainda falta a questão da idade, Otacílio, que tem que ter 65. Ah, professor, eu já tenho 15 anos de contribuição, eu preciso pagar ainda? No caso dele, Luziano, com 15 anos de contribuição, a pessoa perde a qualidade segurada com 2 anos após a última contribuição. Então, que é o tempo que ele vai fazer os 65, né? Então, aí ele pode até parar de contribuir, mas eu não recomendo que pare de contribuir. Se você puder, contribua até os 65. Estamos entrando na reta final desta edição do Jornal Alerta Geral, mas ainda há tempo para você mandar a sua pergunta. É o 085 992 73 4353. Quando você nos encaminhar a dúvida, cite também o nome do município, da cidade que você se encontra, para nós termos uma noção de onde estamos chegando e qual o alcance do Jornal Alerta Geral. O Marcos em Icó diz que gostaria de saber, professor Paulo Bacelar, o que fazer. Deu entrada no seguro-desemprego e lá apareceu vínculo não encontrado ou divergente. O vínculo não encontrado ou divergente depende do último vínculo que ele trabalhou, se a empresa fez as informações corretas da demissão, porque a Caixa Econômica Federal ela vai pagar o seguro-desemprego com base no último vínculo. Então, se tiver alguma divergência ou alguma informação ainda que não foi informada pela empresa, ele primeiro precisa fazer os acertos no Cadastro Nacional de Informações Sociais, no CNIS, né? O próprio INSS pode fazer esses acertos, apresentando a sua carteira de trabalho, solicitando pelo telefone 135 o acerto de vínculos e remunerações e juntar no meio INSS a carteira de trabalho digitalizada para que o servidor possa fazer os acertos e ele possa receber o seguro-desemprego. Mais uma pergunta também do ouvinte chamado Marcos, agora do município de Aracati. Trabalho de eletricista, eu pago os 30% de periculosidade. Eu já paguei 25 anos, tenho 51 anos de idade. Quando irei pedir a aposentadoria? Olha, o fato de estar pagando a insalubridade não garante a aposentadoria especial. Precisa comprovar através do PPP, que é o perfil profissiográfico previdenciário, que é um documento que é feito com base no laudo técnico de condições de ambiente de trabalho, a LTCAT, da empresa. Então, o PPP é que vai dizer se a pessoa está trabalhando ou não com agentes nocivos, prejudiciais à saúde. Mesmo assim, se você tiver 25 anos, você ainda não pode se aposentar, porque a reforma da Previdência gerou a idade mínima para aposentadoria especial. Precisa de 60 anos de idade. Então, se ele tiver 25 anos já considerado especial, ele só vai se aposentar aos 60 anos de idade. Adriano, em Fortaleza, sou motorista de carreta, tenho 25 anos de contribuição e 50 anos de idade. Quando irei me aposentar? Do mesmo jeito, 65 anos de idade, com 15 de contribuição, ele já tem 25.
o motorista de carreta não é considerado especial. Professor Paulo Bacelar, mesmo com todo o esforço físico de desgaste, não tem Por nada de ser especial motorista, aqui? não. Ele pode apresentar documentos, como o PPP também, por ter ruído, calor, mas nos limites toleráveis, né? 95 graus o ruído, 95 o decibéis, o ruído. Então é difícil hoje o motorista de carreta, mesmo com todo o esforço, com todo o problema, ter aposentadoria especial. Professor Paulo Bacelar, a Isabel Sombra mora em Russas, nos traz a seguinte dúvida. Ela é professora, o marido é agricultor e ela quer saber se o marido, como agricultor, pode se aposentar aos 62 anos de idade. Olha só essa história aí. Eu quero falar disso porque é uma questão interessante na divergência entre o judicial e o administrativo. Muitas vezes eu dou aula, né, e eu explico aos alunos que quando o benefício é indeferido, a gente tem que saber se vale a pena entrar na justiça ou recorrer administrativamente. Nesse caso, por exemplo, se o servidor do INSS indeferir um benefício porque ela é professora, não vale a pena recorrer judicialmente. Vale a pena recorrer disso administrativamente. Por quê, Luciano? Olha só, o servidor pode indeferir o benefício equivocadamente, porque na lei não é proibido o agricultor ser casado com a professora que trabalha na zona rural, na zona urbana. Se ele comprovar a sua atividade rural sozinho, na roça, com 15 anos de atividade rural e tiver 60 anos de idade, ele se aposenta, independentemente da mulher ter direito a ser trabalhadora urbana ou não. A lei não tem essa limitação. Só que quando você indefere um benefício, às vezes, de uma forma equivocada, o judiciário entende que isso é impedimento. Porque ela teria condições de manter a casa ou coisa assim, que não é o trabalhador rural não é questão de miserabilidade, não é uma assistência social para que a mulher possa sustentar a casa, entendeu? Então, se ele comprova atividade rural, independente da mulher dele ser trabalhadora rural ou urbana, na lei não há esse impedimento, só que o judiciário entende que há, que é uma questão de divergência entre o administrativo e o judiciário. Então, nesse caso, a saída seria um recurso administrativo e não judicial. Agora, uma observação, professor Paulo Bacelar. Nessa resposta, eu não fiquei bem atento se você fez também outra observação. Por exemplo, o marido da Isabel, com 62 anos de idade, já até passou 2 anos do tempo exigido para se aposentar como trabalhador rural, desde que apresente as condições para atender às regras de provas do desempenho da atividade rural. Provas de que ele trabalha sozinho, com ajuda de terceiro, sem remuneração, com provas em nome dele, de 15 anos de contribuição, ele já tem direito à aposentadoria. Mas acontece que, mesmo às vezes com as provas, o INSS indefere o benefício e não é bom levar para a justiça. Professor Paulo Bacelar, final da nossa conversa aqui neste sábado com o professor e advogado Paulo Bacelar. Ficaram muitas perguntas, eu vou puxando as mensagens dos nossos ouvintes e elejo cada uma mais importante do que a outra, porque a gente aqui acaba dando uma contribuição para diminuir a angústia de quem nos traz dúvidas na área da Previdência Social. Às vezes aumenta a angústia, né, professor Paulo Bacelar? Mas é porque a gente precisa ter esse compromisso de manter a informação verdadeira para você sentir em que terreno você está pisando a caminho dos benefícios da Previdência Social. Exatamente. Há as demandas judiciais que concedem muito benefício, mas também muitas questões judiciais que são contrárias. No final da nossa conversa aqui com o professor e advogado Paulo Bacelar, a você, ouvinte internauta, um bom final de semana. Lembrar que o conteúdo do Jornal Alerta Geral, Caminhos da Aposentadoria, está nas nossas redes sociais e no Ceará Agora. Valeu, professor Paulo Bacelar. Muito obrigado, Zenô. E eu sou ouvinte e fã do programa do Xuxa, viu? Do Roberto Carlos. Ah, do Júlio Xuxa? Olha aí, daqui a pouco tem o Júlio Adoro. Xuxa. Emoções na Expresso. Valeu. Boa manhã pra